E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, versículo 5, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim, acompanhem aí, por favor, na Bíblia de vocês. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim." E o cenário desse texto é o seguinte: existia um tanque e ao redor daquele tanque existia, diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler, existia pessoas cegas, pessoas mancas, pessoas paralíticas e muitos enfermos, né? Muitos enfermos. E o cenário era um cenário de opressão, não somente política, mas também religiosa. Por quê? A gente pode entender que era um cenário de opressão política e religiosa. Porque quando o texto fala que aquelas águas, elas se agitavam de vez em quando, né? E quando existia uma cura, era porque os anjos iam e agitavam aquela água. Isso não era uma verdade, isso foi criado, uma superstição, uma crendice religiosa que foi passado de um para outro, anos e anos, e muitas pessoas se apegavam àquela falsa esperança. E eu queria que você pudesse tentar, de alguma forma, se reportar àquele tempo, tentando linkar aos nossos dias de hoje, né? Quantas pessoas elas têm se abraçado em crendices religiosas, em superstições religiosas, acreditando que aquilo vai trazer a sua cura, que aquilo vai trazer o seu milagre, né? Que aquilo vai transformar a sua vida, quando na verdade é apenas uma superstição. E aquele homem, quando Jesus soube que aquele homem estava enfermo há 38 anos, Jesus fez uma pergunta para ele. E essa mensagem ela tem como título, baseado nessa pergunta de Jesus: em que situação você está hoje? Em que situação você se encontra? Porque qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Você gostaria de ser curado? Imagine, um homem paralítico há 38 anos. E aí Jesus fica sabendo daquela situação, chega para ele e pergunta: "Ei, você gostaria de ser curado?" O que você responderia? Sim, claro, não é? Mas qual foi a resposta que o paralítico deu? Versículo 7. O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Se você parar um pouquinho para pensar, essa resposta que o paralítico deu é uma resposta carregada de muita dor. Porque seria uma resposta tão simples que ele poderia dar, não é? Você quer ser curado?
Imagine, 38 anos, paralítico, e nada acontecia na vida dele. Jesus aparece e faz uma simples pergunta: você quer ser curado? E aí ele não responde, ele simplesmente justifica, né? E essa resposta, ela nos faz entender o quanto o coração daquele homem estava amargurado, o quanto o coração daquele homem estava cheio de desesperança, né? Sem acreditar mais nas pessoas, sem acreditar que algo novo poderia acontecer na vida dele. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, baseado no que o homem respondeu. Diante da sua luta, você também não tem ninguém que te ajude? Veja. Jesus chegou para o paralítico e disse: você quer ser curado? Foi uma pergunta bem objetiva. E ele respondeu: eu não tenho ninguém, Senhor, que me ajude. Todas as vezes que a água se agita, não dá tempo de eu chegar, porque não tem ninguém que me carregue, não tem ninguém que me leve. As lutas que você tem enfrentado, porque só eu aqui enfrento luta? Não. Eu sei que cada um de vocês aqui já enfrentaram ou estão enfrentando lutas. As lutas que você tem enfrentado, você também está como paralítico? Você não tem ninguém que te ajude. Você não tem ninguém que te estenda a mão. Você não tem ninguém que te carregue. Essa palavra, ela queimou meu coração. Porque me fez parar para pensar sobre aqueles que ainda permanecem paralíticos, por aqueles que ainda permanecem mancos e cegos. E não porque não tem ajuda, não porque não recebem ajuda, não porque não tem ninguém que os leve, não tem ninguém que os carregue, mas porque se encontram numa condição de vítima. Porque dentro dessa resposta que o paralítico deu ao Senhor Jesus, carregada de dor e desesperança, é uma resposta também que transmite um complexo de vitimismo. E todos aqueles que se colocam numa posição de vítima, eles se autodestroem. E o que é vitimismo? Vitimismo é quando a gente não tem coragem de assumir os nossos erros, não tem coragem de assumir as nossas culpas, não tem coragem de assumir quem de fato nós somos e fazemos o quê? Transferimos aquilo que é de nossa responsabilidade para o outro. Você conhece alguém assim? Ou vou mudar a pergunta, você é assim? Você tem dificuldade de olhar para dentro de você e assumir quem de fato você é? Porque quando nós não temos facilidade de olhar para dentro da gente e assumir quem de fato nós somos, a gente transmite e culpa ao outro aquilo que era para ser feito por mim mesma. A mudança que eu quero, a transformação que eu desejo, eu transmito para o outro, transfiro para o outro. Olha, eu estou aqui, Senhor, nessa situação, porque eu não tenho ninguém que me ajude. O meu casamento está dessa forma, porque fulano, ciclano faz isso, isso, isso e isso. O meu relacionamento está assim, porque isso, isso, isso e isso. Sempre é o outro. Ah, eu não consegui entrar numa faculdade porque isso, 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 isso. Sempre uma desculpa. Ah, eu não consigo ser feliz, eu não consigo... eu tenho dificuldade de me relacionar com outra pessoa, porque quando eu era pequena, aconteceu isso, isso, isso e isso comigo.
está sempre jogando para o outro uma responsabilidade que cabe a você. Sabe por que essa palavra ela é muito profunda? Porque se você abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 139, versículo 16, vai dizer que quando Deus nos formou, Ele nos conhecia desde o ventre. Olha, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quando eu e você estávamos no ventre da nossa mãe, diz a palavra de Deus que todos os dias foram escritos pelo próprio Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós vivemos e passamos, existe uma soberania de Deus. Porque esse texto aqui, ele demonstra a soberania de Deus sobre a nossa vida. Amém? Não pegue esse texto para a soberania e agora coloque tudo no mesmo pacote, certo? Por exemplo, existem escolhas que são escolhas nossas, responsabilidades nossas, certo? Então, muita gente está vivendo uma vida bagunçada, está vivendo uma vida desorganizada, porque tem feito escolhas que não são escolhas que estão segundo o coração de Deus. Mas existem situações que nós não escolhemos. Por exemplo, alguém aqui, quando nasceu, escolheu a família que ia nascer? Escolheu o pai? Escolheu a mãe? Não. Quem escolheu? O Senhor. O Senhor escolheu. Então, aquilo que nós vivenciamos dentro do nosso lar, dentro da nossa família, desde pequenininho, desde o ventre, que de alguma forma causou dor, nos machucou, a Bíblia diz que tudo isso já estava escrito no teu livro antes de qualquer um deles existir. E eu acredito, irmãos, que não porque Deus queria que isso acontecesse exatamente, mas porque, como a gente está no mundo, a gente vai passar por muitos processos para que esses processos nos amadureçam, molde o nosso caráter e que através desse processo de amadurecimento a gente consiga ajudar outras pessoas que vão passar por situações iguais ou mais complexas da que nós passamos. Mas nós não podemos perder de vista que existe um Deus que é soberano e tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano e Ele conduz toda a situação, conduz todo o universo. Certamente, todos aqui hoje, por maior que seja o seu problema, nós todos nos encontramos em uma situação bem melhor que a daquele homem, concordam? Sim ou não? Sim. Por que a nossa situação é melhor do que aquele paralítico? Por que a sua situação é melhor do que o paralítico? Como? Oi, irmã? Porque você consegue andar. Olha só. A nossa situação ela é melhor porque nós conseguimos andar, como a irmã falou, né? Todos nós aqui, de alguma forma, temos uma família. Amém? Quem é casado tem um marido, quem é casado tem uma esposa, quem é casado tem filhos. Nós temos uma igreja linda como essa, nós temos pessoas que nos amam, nós temos amigos fora desse contexto aqui. Então, olhe à sua volta e perceba que a sua situação é muito melhor do que aquele homem que estava paralítico há 38 anos. Mas por que, mesmo com uma situação melhor, a sua vida ainda tem estado paralisada? Porque tem muita gente aqui que anda, tem muita gente aqui que tem um esposo, que tem uma esposa, que tem filhos, que tem igreja, que congrega, que tem vizinhos, que tem amigos, mas que ainda vivem uma vida paralisada.
E sabe o que eu entendo com isso? Que as pessoas que vivem uma vida paralisada são pessoas que têm dificuldade de ouvir conselhos. O esposo fala, entra por um ouvido e sai por outro. A esposa fala, entra por um ouvido e sai por outro. A mãe fala, o pai fala, o irmão da igreja fala, dá um conselho, chama, olha, veja só, vamos orar, vamos procurar fazer dessa forma. E aí a pessoa faz o quê? Faz tudo diferente. E a cada dia que passa, você não vê a vida daquela pessoa fluir. Pelo contrário, você vê a vida daquela pessoa atrofiando. Será que realmente essa é a vontade de Deus para nós? Não. Lá em João 10:10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse ano, a nossa igreja está vivendo o ano da abundância. Diante daquilo que nós vivemos em 2017, 2018, 2019, nós vamos viver, já estamos vivendo o ano da abundância. Mas certamente, alguns aqui, infelizmente, não conseguirão provar da abundância de Deus. Sabe por quê? Porque não consegue, primeiramente, se submeter a Deus. E segundo, não consegue se submeter ao seu irmão, ao seu pai, ao seu esposo, à sua esposa, a um amigo. A vida toda bagunçada, ai meu Deus, não sei o que fazer. Aí procura a pessoa, reclama. Olha, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém. Aí a pessoa vai lá, acolhe aquela pessoa e diz assim, olha, eu vou orar por você. E aí escuta, né, a queixa que a pessoa tem para dizer. Depois que a pessoa escuta, ela dá um direcionamento, ela dá um conselho. E quando a pessoa sai daquele encontro, o que é que ela faz? Ela faz tudo diferente. E aí entra ano e sai ano e diz, e continua como aquele paralítico, que há 38 anos esperava o mover de uma coisa que não existia. Abra aí em Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Olhe, todo ser humano que se coloca numa posição de vítima, ele tem dificuldade em ouvir conselhos. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa altamente crítica. Um ser humano crítico é aquele que vê defeito em tudo. Tudo ele sabe fazer melhor do que o outro. É uma pessoa que se acha também perfeita. Ele está na lama, mas ele acha que não está. Ou se está, não é por causa dele, é por causa do outro. E a Bíblia diz que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Eu, particularmente, já vivi muitas situações complexas que vocês não queiram nem saber. Mas eu lembro muito bem que de todas elas, quando eu estava passando por alguma situação complexa, eu não sabia nem o que fazer. E uma das coisas que eu dizia era, tá, você é uma mulher de Deus. E eu estou debaixo da palavra de Deus que está sendo ministrada ali naquele momento para mim. Então, mesmo sem eu entender, mesmo sem talvez eu nem concordar, eu vou me submeter a essa orientação.
E digo a você com toda a autoridade que há no nome de Jesus, que eu me submeti a todas elas, mesmo sem entender e algumas vezes mesmo sem concordar. Sabe por quê? Porque quando a gente está numa situação difícil, a gente não consegue nem pensar direito. Por isso que Deus levanta pessoas para nos aconselhar, para nos acolher, para nos abraçar. E mesmo sem a gente entender, a gente precisa estar disposto a abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem para falar através daquela pessoa, junto com a palavra de Deus. Certo? Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Então, muita gente, irmão, por isso que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu desejei compartilhar com vocês, porque eu tenho acompanhado pessoas e isso me entristece muito, sabe? De você entrar ano e sair ano e você não vê nada diferente acontecer na vida dessa pessoa, nada acontece, sabe? Tá tudo paralisado. A pessoa está vivendo em estado de paralisia espiritual. O corpo não está paralisado, ela continua andando. Mas o seu espírito e a sua alma estão paralisados. E eu creio que quando Deus usou, quando Jesus operou esse milagre na vida daquele homem, foi para que a gente pudesse, nessa noite, no dia de hoje, pudéssemos nos reportar aquela situação, aquele momento, para que de alguma forma a minha vida e a sua vida seja transformada. Porque o vitimismo é algo que é inato em nós. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que Adão se colocou numa posição de vítima. Eu, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Aí Eva também se colocou numa posição de vítima. Eu, Senhor, foi a serpente. Isso é inato a nós seres humanos. E se nós não refletirmos sobre isso, a gente vai sempre nos colocar numa posição de vítima. E toda vez que a gente se coloca numa posição de vítima, a nossa vida, ela não flui. Ela fica estagnada, mas nessa noite eu creio que existem pessoas específicas que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao seu coração. Outra característica também de uma pessoa que é vítima, que se coloca como vítima, é que ela guarda rancores. Uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, está sempre se reportando ao passado. Ah, mas também, né, se eu tivesse uma mãe diferente, se eu tivesse um pai diferente, se não tivesse acontecido comigo, se isso não tivesse acontecido comigo, hoje eu estaria numa condição melhor, hoje eu estaria assim, hoje eu poderia estar fazendo isso, estar fazendo... Gente, passou, já foi. E agora, o que é que você vai fazer a partir de agora? Qual a sua postura a partir de hoje? Pessoas que carregam, que estão dominadas pelo vitimismo, são pessoas insatisfeitas. Nunca nada é suficiente para ela. Ela está sempre em busca de algo. Está sempre insatisfeita. Vai para o culto, não sai satisfeita do culto. Ah, porque Marília hoje não cantou com muita ênfase. Ah, porque o teclado hoje estava muito baixinho. Eu não consegui sentir muito bem a presença. Olha, sempre transferindo para o outro a sua insatisfação. Pessoas que ainda estão dominadas pelo vitimismo são pessoas que pensam que são perfeitas. Tá todo mundo tá errado, menos eu. Tá todo mundo me dizendo que esse púlpito aqui é marrom, mas eu acho que é preto. Não, Érica, esse púlpito ele é marrom. Não, mas eu estou vendo preto.
Todo mundo aqui está vendo marrom, só eu que estou vendo preto. Mas a pessoa tem dificuldade de se enxergar, né? Está carregada pelo complexo de vitimismo. E aí todo mundo está errado, menos eu. E assim eu vou levando a minha vida. Entra ano e sai ano e eu continuo o quê? Paralítica. Continuo cega, continuo manca, continuo enfermo. Não porque o Senhor quer, mas porque Ele nos fez pessoas que podemos... Ele não nos fez robôs, né? Que Ele vai lá e projeta e a gente vai... Não, a gente precisa sim fazer escolhas. E precisamos fazer escolhas coerentes, escolhas corretas, escolhas que nos submetam à vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se você não está desfrutando dessa vontade boa, perfeita e agradável, é porque você está querendo fazer a coisa do seu jeito. Aí fica brigando com Deus, brigando com os irmãos, brigando com os amigos, brigando dentro de casa. E nada de diferente acontece na sua vida. 2 Timóteo 3... Versículo 16, vamos ver aí o que diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Gente, toda vez que você sai de casa, se arruma, gasta sabonete, perfume, né? Gasta seu tempo ali passando roupa e vem para um encontro como esse, a sua vida precisa ser transformada. Nem que seja 1 centímetro, 1 milímetro, alguma coisa diferente tem que acontecer com você. Porque não é qualquer palavra que está sendo ministrada, é a palavra dele, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi feita para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender. Mas o problema é que, mas Érica não sabe ministrar muito bem. Quando ela ministra, eu nem entendo nada. Olha o vitimismo. Eu acho que quando ela ministra, ela grita muito e meu ouvido chega a dói. Tá, tudo bem, pode ser. Mas o que é que você pode fazer para que de alguma forma essa noite para você vala a pena? Porque você saiu de casa, se deslocou da sua casa e você está em um local onde a palavra de Deus está sendo ministrada. E se você está aí sentado é porque você espera que algo novo aconteça na sua vida. O que é que você vai fazer? Quando você sair daqui, o que é que você vai fazer? Ou você vai continuar dizendo que você não tem ninguém que te ajude? Ninguém? Nem um vizinho? Deus usa quem Ele quer usar. Às vezes você não tem nem vizinho, talvez não tenha ninguém da família que consiga de alguma forma te ajudar. Mas Deus sempre vai usar alguém para falar com você. O problema é que você não quer ouvir. O problema é que você se acha vítima. E aí é mais fácil ser vítima, né? Porque a vítima, ela culpa ao outro. E ela não fez nada. E nem precisa fazer nada. Outra característica daquele homem paralítico é que no versículo 10 até o 13, é que aquele homem, ele não conhecia Jesus. Olha outra coisa que a gente pode aprender. Ele não conhecia Jesus. Porque, olhe,
Se você, algum dia da sua vida, já fez uma decisão ao lado de Jesus e a sua vida ainda não mudou como deveria mudar, alguma coisa errada está acontecendo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, coisas novas acontecem. Milagres acontecem. Se eu era paralítico, eu deixo de ser paralítica. Se eu era cega, eu deixo de ser cega. Se eu mancava, eu deixo de mancar. Mas se você está aqui, porque você pode, existe uma diferença muito grande entre você ser membro de uma igreja e parecer que você já recebeu Jesus e de fato você ter aberto o seu coração e dizer: Senhor, reina na minha vida, mude as coisas de lugar todos os dias. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda, não tem como ficar a mesma coisa. Não tem como sermos como nós éramos antes. Se você ainda é aquela pessoa ranzinza, que guarda muito rancor no seu coração, que não consegue perdoar, se você é uma pessoa que ainda se acha muito perfeita, muito boazinha, você está se enganando, achando que você já teve um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus não tem como ser mais a mesma pessoa. Não tem, não tem, não tem. E se sua vida não flui, está amarrada, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Você pensa que teve, mas não teve. Eu vou dizer na autoridade que é no nome de Jesus. E é por isso que o mundo lá, como diz a palavra, está esperando a glória de Deus ser manifestada. Mas ainda a glória de Deus tem demorado para ser manifestada porque nós, como igreja, estamos emperrando esse processo. Estamos sendo vergonha para o mundo lá fora. Eu, crente igual a fulana, Deus me livre. A minha vida é melhor do que a dela. É assim que o mundo está dizendo. Porque vê que você vive uma vida derrotada. Em nome de Jesus, irmãos, vamos acordar, vamos despertar. Vamos levantar dessa maca. Chega de viver uma vida medíocre. Comece a valorizar a palavra de Deus. Toda noite, todo domingo, quando você sai de casa e vem para aqui, para a igreja. Toda semana, quando você sai de casa e vai para a célula. Se você não coloca essa palavra em prática, sabe o que é que você está fazendo? E dizendo para Deus: Senhor, a tua palavra não vale de nada. É isso que você está dizendo para Deus. Mateus 7:26, Wilker, por favor. Tem gente que a situação, meu Deus, tão só misericórdia de Deus. Que durante a semana, quando está na célula, que existem aquelas perguntas. As perguntas que existem naquele momento da célula não são perguntas para saber exatamente da sua vida. Mas é para que, de alguma forma, você consiga colocar aquilo que está doendo, aquilo que está lhe machucando, né? Para que os irmãos possam orar por você, para que, de alguma forma, Deus se manifeste ali naquele lugar. Né? E você não saia como chegou, cansado, sobrecarregado. Mas tem gente que é uma situação tão assim, tão desanimadora, tão devastadora, uma vida tão paralisada, que toda semana, quem é líder de célula aqui sabe, responde a mesma coisa. De 0 a 10, como é que está a sua vida devocional? 0, 1, 2... Aí passa um tempo, aí vem de novo essa mesma pergunta. De 0 a 10, como é que está a sua vida devocional? A mesma pessoa. 0. Eu preciso melhorar, porque ainda não consigo orar, não consigo fazer um momento.
como é que sua vida vai melhorar, meu irmão? É triste isso, irmãos. Eu li essa palavra, meu coração chorou, sabia? Porque nós não podemos fazer muita coisa, assim, no sentido de... Nós podemos fazer, sim, muita coisa, mas essa muita coisa que a gente vai fazer e faz, ela poderia ser algo assim que tivesse uma proporção muito grande, sabe por quê? Porque seria uma soma de forças. Era você precisando de ajuda e você receber ajuda, sabe? E sabe quando você está mais sem ânimo, morrendo, desanimado, triste, cabisbaixo, sem esperança. Aí você chega desanimado, você recebe alguém ali que lhe acolhe, que ora por você, que lhe dá uma direção e você toma aquele fôlego novamente, começa a viver e começa a andar. E a praticar, e a escolher uma vida diferente para a sua vida. Mas não é isso que acontece. Você chega desanimado, sem força, sem esperança, recebe ajuda. Só que quando aquela pessoa vai embora, você volta para a mesma situação que você estava antes. Aí fica difícil. Mateus 7,26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Imagine uma casa construída na areia, um trabalho danado que dá construir uma casa. Mas a criatura vai e constrói na areia. Claro, né? Quando chover, não tem casa, Roberto? Não tem. Porque a casa ela tem que ser construída no alicerce. E o nosso alicerce é a palavra de Deus. Essa palavra é verdade. Se você não tem valorizado e tem vivido uma vida infrutífera, o problema é seu. Não é de Deus, não é da palavra, não é da igreja, não é da sua mãe, não é do seu pai. É seu. Não é do seu esposo, não é da sua esposa, não é, sei lá, de quem quer que seja. Vou te dar mais um motivo. Para que você entenda que se sua vida não está indo bem, é responsabilidade sua. João 14, versículo 15 até o 19. Se me amardes, alguém aqui ama ao Senhor Jesus? Então, se você realmente ama a Ele, não só de lábios, mas de todo o seu coração, você vai guardar os mandamentos dele. Versículo 16 até o 19. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olhe, além de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de igreja, sabe o que é que nós temos? Nós temos o Espírito da verdade, gente. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Habita em mim, habita em você o que você precisa mais para vencer. Versículo 17. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vocês. Aleluia. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Então, se a sua vida não está fluindo, se você não está desfrutando de uma vida abundante, tem alguma coisa de errada com você.
homem paralítico é símbolo de pessoas que estão literalmente vivendo a vida de projeto de morte, com suas vidas paralisadas pelo vitimismo. Olhe para esse texto e olhe ele como uma simbologia. E veja que nos dias de hoje não é diferente. Mas Deus nessa noite, Ele tem algo a te dizer. Abra sua Bíblia em João 5, versículo 8. E a gente vai ler todo mundo junto. Jesus, vamos ficar de pé? Para a gente ler e a gente vai encerrar, porque o horário está avançado.